Uma seleção reúne os melhores jogadores de cada país. E na história do futebol já teve equipes incríveis, que ganhavam títulos e são lembradas até hoje. Mas você já parou pra pensar qual foi a maior seleção de cada década? As maiores desde os anos 20? Vamos ver! E mundo, tudo certo? Me chamo Jonatas e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês qual foi a melhor seleção de cada década. E pro vídeo não ficar muito grande, vou ter que fazer ele em duas partes. A primeira vai de 1921 a 1970 e a segunda parte de 1971 a 2020. Aí, só pra esclarecer uma coisa antes. Uma década começa no ano 1 e termina no 10. Ou seja, a década de 1920, por exemplo, começou em 1921 e terminou em 1930. Como não existiu o ano 0, eles começaram a ser contados a partir do 1, tá ligado? Isso acaba dependendo muito do ponto de vista. Mas só pra deixar claro, vou me referir à década a partir do ano 1. Por exemplo, década de 40 começa em 1941 e vai até 1950. Década de 60 de 61 a 70 e etc. Você entendeu, né? Então vamos logo começar com a década de 1920. E nos anos 20 não se tem dúvida. A melhor seleção do mundo foi uma daqui da América do Sul. O Uruguai. Mano, o Uruguai nessa época era muito bom. E já começaram surpreendendo o mundo todo ao vencer as Olimpíadas de 24. Como naquela época não tinha a Copa do Mundo ainda, o futebol nas Olimpíadas era o maior torneio. E os uruguaios levaram o ouro em 1924, acabando com a Suíça na final. Aí depois, na edição de 1928, eles ganharam de novo. Sim, levaram 2 ouros seguidos. Só por isso já seriam os maiores. Mas o Uruguai foi além. Em 1930 teve a primeira Copa do Mundo e adivinha? Foram campeões de novo. Levaram a melhor pra cima da Argentina por 4-2. De fato, naquela década de 1921 a 1930, a seleção celeste foi a melhor de todas. Mas depois, na década seguinte, tivemos outra seleção dominando. E não uma da América do Sul, e sim uma europeia. A Itália. Cara, os italianos tinham um timaço, com estrelas como Angelo Schiavio, Silvio Piola, Giuseppe Meazza, entre outros. E esse grande time mostrou sua força na Copa de 34, quando foram campeões para cima da Tchecoslováquia. Essa Copa foi sediada na própria Itália, e o melhor do torneio foi o Giuseppe Meazza, grande jogador da seleção e da Inter de Milão. Aí, 2 anos depois, a Itália mostrou sua força nas Olimpíadas. Não era o mesmo time da Copa de 34, mas mostraram do que o futebol italiano era capaz levando o ouro. E como se já não fosse o suficiente, 2 anos depois desse ouro, a Itália jogou a Copa de 1938 na França e adivinha? Ganhou mais uma vez! Os caras conquistaram o bicampeonato mundial da FIFA, eliminando times como a França, o da casa, o Brasil e na final derrotaram a Hungria, com o artilheiro da Itália sendo Silvio Piola. Grande jogador. A Itália daquela época era muito forte, mano. Mas no final dos anos 30 começou algo que prejudicaria o mundo e o futebol consequentemente. A Segunda Guerra Mundial. Então na década seguinte várias competições foram canceladas, incluindo a Copa do Mundo de 1942, Copa de 1946 e até as Olimpíadas pararam. Mas um torneio que não parou foi a Copa América. E na década de 40 esse torneio foi dominado por uma seleção, a Argentina. Cara, a Argentina, comandada pelo técnico Stabile, era cheia de craques como o grande Norberto Mendes, até hoje considerado um dos melhores da história da seleção. E entre 1941 e 1950, houveram 6 edições de Copa América, com 4 sendo vencidas pela Argentina. Os caras conquistaram 4 de 6. Além de um vice também. Foram campeões em 1941, vice em 42, depois campeão em 45, 1946 e 1947. Até hoje seguem sendo os únicos a vencer 3 Copas Américas seguidas. E nessa última de 47, o melhor jogador foi o Di Stéfano, craque que mais tarde ganharia 5 Champions seguidas pelo Real Madrid e se naturalizaria espanhol. Mas agora vamos para a próxima década, a de 1950. Mano, nessa década o Brasil foi campeão da Copa do Mundo. Mas a seleção que marcou a década de 50 mesmo não foi a nossa, e sim a Hungria.
Essa Hungria é considerada por muita gente como uma das melhores seleções de todas. Tinha jogadores como Sandor Kocsis, Hidekuti e o mais famoso deles, Ferenc Puskás, do Real Madrid. O Puskás era tão bom que o prêmio de gol mais bonito do ano hoje tem o nome dele, Prêmio Puskás. E a primeira vez que o mundo viu a força do futebol húngaro foi nas Olimpíadas de 52. Mano, nessas Olimpíadas eles venceram todos os jogos e meteram goleadas históricas, como 7-1 na Turquia nas oitavas, 6-0 na Suécia nas semis e na final ganharam da Iugoslávia. Os caras em 5 partidas tomaram só 2 gols e fizeram 20. Uma verdadeira máquina. E depois, em 53, a Hungria fez outro feito histórico. Derrotaram a grande seleção da Inglaterra em Londres com um placar de 6-3. Mas foi apenas no ano seguinte, na Copa de 1954, que o mundo viu sua verdadeira força. Nessa edição de Copa, na fase de grupos, a Hungria só jogou 2 jogos, mas foi o suficiente para fazer incríveis 17 gols. Meteram 9-0 na Coreia do Sul e 8-3 na Alemanha. Uma das maiores goleadas sofridas pela seleção alemã foi feita por essa Hungria. Aí se classificaram para as quartas, não tinha oitavas ainda, e enfrentaram o Brasil, que tinha sido o finalista da Copa anterior, de 1950. E nós não tivemos chance. Perdemos de 4-2 e a Hungria passou. Aí nas semis ela pegou o campeão da Copa anterior, o Uruguai, e foi a mesma coisa, 4-2 novamente e os húngaros estavam na final. E nesse momento todo mundo dava quase como certo o título húngaro, porque o adversário era a Alemanha, a mesma seleção que eles destruíram na fase de grupos deu a volta por cima e estavam na decisão também. E essa final começou muito bem para os húngaros, chegaram a abrir 2-0 antes dos 10 minutos de jogo, mas acabaram levando a virada por 3-2 e perderam o título. Ah, mas mesmo com o segundo lugar, eles ficaram na história. Em apenas 5 partidas daquela Copa, os caras fizeram 27 gols. 27 é muita coisa. Média de mais de 5 gols por jogo numa Copa do Mundo. Então aqui na década de 50 não poderia ser outra seleção. Essa Hungria foi inesquecível. Mesmo que outras seleções como o Brasil tenham ganhado a Copa do Mundo, no caso em 58, a Hungria não podia ficar de fora. E agora bora ir para a última década desse vídeo, do período entre 1961 e 1970. E para nossa alegria, a melhor dessa década foi uma seleção que nós amamos, a brasileira. Finalmente apareceu na lista. A gente já tinha vencido a Copa de 58, e para a edição de 1962 o time era praticamente o mesmo. O Brasil tinha o goleiro Gilmar, os laterais Djalma Santos e Nilton Santos, também Garrincha, Zagallo, Pelé, entre outros. E como campeões da edição passada, o Brasil chegou como favorito máximo. Mas o nosso melhor jogador, Pelé, acabou se machucando na segunda partida da fase de grupos e ficou de fora. Então o protagonismo ficou para outro cara, o Garrincha, que simplesmente destruiu. A seleção brasileira, mesmo sem Pelé, passou pela fase de grupos com facilidade. E no mata-mata fomos muito bem. Logo de cara, o Brasil já pegou a grande Inglaterra e venceu por 3-1. 2 gols foram do Garrincha. Aí nas semis encaramos outra pedreira, o Chile, que era o país sede daquela Copa. Mas o Brasil ganhou por 4-2 e se classificou para a final. E na decisão ganhamos o título para cima da Tchecoslováquia, conquistando a segunda Copa do Mundo seguida, com o prêmio de melhor jogador indo pro Garrincha. Então beleza, com esse título a gente se classificou diretamente para a Copa seguinte, de 66. E nessa edição sediada na Inglaterra, o Brasil foi com vontade buscando o tri. Muitos jogadores eram até os mesmos da Copa anterior, como o goleiro Gilmar, Djalma Santos, Garrincha, Pelé e tals. Mas a nossa seleção decepcionou muito. Caiu num grupo com Portugal, Hungria e Bulgária e foi eliminado na primeira fase. Terminamos em terceiro. Foi triste. Mas aí a seleção decidiu dar o troco na próxima Copa. Agora ficou com sangue no zóio para dar a volta por cima. E na edição de 1970 os nossos craques eram Pelé em sua última Copa, Jairzinho, um dos melhores jogadores, fazia gol de tudo quanto é jeito, Tostão, um grande meio atacante, o capitão Carlos Alberto Torres, além de vários outros caras, com um técnico sendo o Zagallo. A gente tinha um time perfeito, considerado por muitos a melhor seleção da história. Sem brincadeira. Então logo na fase de grupo já mostramos quem mandava ali. Ganhamos os 3 jogos e fomos para a próxima fase. Aí nas quartas o Brasil derrotou o Peru, nas semis ganhamos do Uruguai e a final foi contra a poderosa Itália.
Nessa hora, tanto o Brasil quanto os italianos estavam buscando o tri. Mas com Pelé, Jairzinho e companhia não teve outra. 4-1 na final da Copa. O Brasil ganhou todos os jogos com 7 gols de Jairzinho, 4 de Pelé, que deu várias assistências também, 3 do Rivelino e etc. Então a seleção brasileira de 1961 a 1970 dominou ganhando 2 Copas do Mundo. E aí, você faria alguma alteração nessa lista? Comenta aí embaixo. E semana que vem vai sair a parte 2, de 1971 a 2020. Fica ligado. E dá uma olhada nos meus outros vídeos. Tenho certeza que tu vai amar. Beleza? Valeu e tchau!